Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Mandamos aqui no G4 Band Esporte, onde o Massini aí, o Vessone, o Arnaldo, o Tirone e a turma toda trouxeram infos exclusivas aí do Verdão após essa vitória importantíssima no jogo da ida 1-0 para o Palmeiras diante do Novo Horizontino. E olha quem pode chegar no Verdão, é isso mesmo, info exclusiva aí sobre Gabriel Jesus e tudo sobre Alan que pode estar de saída. Fique até o final do vídeo, vão dar uma olhadinha aqui também no Carta na Rede e na ESPN Brasil com infos do André Hernan. Deixem no comentário a opinião de vocês e vambora lá. 1-0. Podia ter sido uns 3, vamos combinar, vai. Teve bola na trave, teve esse impedimento aí daqueles... 3 não digo, mas pelo volume poderia ter sido 2, mas poderia ter sido 2-1. Então, assim, o Palmeiras poderia ter feito mais um gol, mas o Novo Horizontino teve a maior chance. Teve um pênalti, verdade. A maior chance do jogo não foi do Gustavo Gomes, não foi do Alan, foi do Novo Horizontino. Agora, entender por que o Novo Horizontino teve 2 chances de gol para fazer no primeiro tempo e quase nada no segundo. A bola ficou muito ali, vai para lá, para cá, aquele jeito que vocês conhecem no Palmeiras. Mas vamos lá. O Novo Horizontino coloca 4 jogadores de um lado e 4 do outro. É um 4-4-2 clássico, linha de 4. Imagina a linha de 4. Nesta linha de 4, um dos atacantes recompõe para fechar o lado do campo. Então você fica com 1, 2, 3 e mais o zagueiro. 4. Ponto. Impediu o Palmeiras de jogar muitas vezes. Então o que o Palmeiras fez inteligentemente? Ao contrário do que fez contra o São Paulo, quando o Abel disse, inclusive na coletiva, que colocou um jogador a mais no meio, foi o Maurício, o Palmeiras ficou um pouco travado e teve alguma dificuldade para poder fazer a bola chegar lá na frente. E o Palmeiras trabalhou com paciência. Não vi um time afoito, com pressa, trabalhou a bola de um lado para o outro, com paciência. O gol sai numa jogada, é um lançamento, não é um chutão, do Marlon Freitas. Tivemos muitos chutões também, mas no gol, entra o Sousa no lugar do Vitor Roque, que o Vitor Roque sentiu. Se fosse outro jogo, um jogo qualquer, o Vitor Roque não teria sido relacionado. Foi relacionado porque é uma final de campeonato, tá bom? Eu já nem teria colocado o cara, tá sentindo, fica em casa, né? Tanto que ele entrou mal. Mas enfim, isso é outra discussão. Não sei se foi por causa de contusão, sei que ele entrou e não entrou bem no jogo. Vamos lá. Aí quando você faz 1-0, foi o melhor momento do Palmeiras. Teve a jogada do Flaco, que fez um grande jogo pro Alan, ele chutou na trave. E depois teve o cabeceio do Murilo, já num lance em que o Palmeiras tinha volume. O que é ter volume? Ter escanteio, ter a bola no campo de ataque, fazer cruzamentos. Então, a primeira chance do Novo Horizontino foi essa. Um erro do Andrés. Outra partida bem abaixo do Andrés. Foi mal contra o São Paulo e foi mal ontem. Tanto que foi substituído. E o pênalti sai numa jogada bizarra, né? Um passe mais longo do Murilo para ele adianta a bola porque o Andrés não tem na cabeça dele a percepção de que, não dá pra mim, manda a bola pra fora, pra frente. Não, ele quer dominar todas. Ele domina, adianta a bola e sai o pênalti, né? O Carlos Miguel defende e termina assim o primeiro tempo. Bom, o que se esperava do segundo tempo, Palmeiras com 1 a mais? Palmeiras teve 15 minutos de gás. A sensação nítida, o time sem nenhuma intensidade no segundo tempo, depois do cruzamento que o VAR anulou. Eu, sinceramente, cara, deixo pra vocês falarem, porque eu não sei se tava ou se não tava, mas não importa. Quem sabe? Tá? Não importa porque o sabe. Palmeiras ganhou o jogo, então isso ameniza um pouco, mas semi-automático precisa entrar rápido também nas jabuticabas, né? Depois desse lance, o Palmeiras errou praticamente todos os passes no último terço. O que é último terço? Imagina, faz uma linha imaginária entre a meia-lua e o grande círculo. Dali para frente, o Palmeiras errou tudo. Só acertou uma jogada pela direita que o Kelvin chutou e o goleiro pegou. Foi a única boa jogada do Palmeiras, tirando a bola parada. Então, a gente chega a qual conclusão? O Arias entrou com 13 minutos do segundo tempo. A conclusão é que o time pode ter sentido o desgaste, é o 5º jogo seguido desses caras. Tá? 5º. Só não tava o Vitor Roque na repetição. Mesmo assim ele entrou. Então eu pergunto pra vocês, pra quê?
A justificativa para não colocar o Arias é: o time está bem e ele é um de nós como qualquer outro. Ele não é. Ele não é o Riquelme Felipe, ele não é o Luigi, ele não é o Sousa, tá? Ele não é o Flaco Lopes, ele não é o Maurício, ele não é o Alan. Ele é um jogador precioso. Se começa a pôr o cara só pouquinho, o risco desse cara perder a confiança e virar um Felipe Anderson é enorme. O campeonato, a Jabuticaba serve para isso, cara. É para pôr o cara para jogar. Então, eu não entendo. E assim, você pergunta, mas quem sai? O Maurício jogou bem contra o São Paulo. Cara, essa é uma questão de fazer o que é melhor pro time. O Maurício, 100% é pior que o Arias. O Alan, que é um garoto muito bom, ele 100%, ele não vai render o que o Arias joga 100%. Para o Palmeiras, o John Arias é necessário. É necessário. Aí, a gente, como não tem transparência zero no clube, vem a questão de que a gente começa... Ou ele é teimoso. Eu já fiz essa pergunta para ele. Lá, Palmeiras e Boca, ele respondeu: quem treina o Palmeiras? Eu respondi: você. Quem sabe é melhor que o Palmeiras? Eu acho que é você. Eu falei: então, é ele que sabe. É ele, a responsabilidade é dele. Tá? Ele é um reforço da presidente, assim como é com o Vitor Roque. Assim como é o Andreas, assim como é o Marlon. Esses três pegaram e jogaram, né? Então, um jogo, dois e meio pontos, estão jogando. A preocupação com o Marlon foi a questão física, como foi a pré-temporada dele, o Andrés também a mesma coisa. Agora, a gente fica imaginando, não sendo uma teimosia brutal do treinador, é a questão do cara não ter tido férias e que ele está segurando o John Arias para que ele tenha menos minutagem agora, certo? Mas, gente, a hora de entrosar e fazer o Palmeiras crescer é agora. Entendeu? É no campeonato menos importante do ano. Certo? Então eu, de fato, não compreendo. O que vai acabar acontecendo é que o John Arias vai virar bagre. Que ele entrou bem no jogo? Não muito. Fez uma ou outra jogada e tal. E vai virar bagre. Já a internet, burra, vai dizer vai dizer que é bagre. Entendeu? Vai virar um Felipe Anderson, que é um outro jogador super subaproveitado no clube, também porque se machuca muito. Ok, dá pra entender, mas ele tem qualidade técnica. Aí, pessoal, vocês acompanharam o Mancini aí na bronca com o Abel por não ter escalado o Arias no time titular. E o que vocês acham? Ele tem que ser titular aí na partida de volta, lá em Novo Horizonte? Deixa aí no comentário. Agora vamos continuar com a info aí de Gabriel Jesus com carta na rede. Vambora lá. Falando também, né, de um jogador que jogou muito ontem, que é o Flaco Lopes. Caso chegue a proposta de 40 milhões de euros para o Flaco Lopes, e tudo tá dando a dizer, né, que vai chegar. Ainda mais porque o Flaquito ontem, né, o cara, como que ele faz? Assim, né? Jogou muito ontem o cara. Que é isso? Aquele gol dele, aquela bola que ele pegou, bateu no peito, né? Tinha batido na mão do jogador adversário, mas eu acho que não daria falta. Para mim é a mesma coisa do Gomes na partida passada. Bateu no peito, ele escorou e foi e bateu de fora da área, cara. Nossa, assim, chute cruzado, bonito. Parece videogame, chute de videogame. Top demais. E é aquilo, se o Gustavo Gomes não, se o Flaco Lopes for vendido, o que o Palmeiras procura? Rapaziada, de bate em pronto, o Palmeiras vai tentar o Gabriel Jesus. Mas o Palmeiras só vai tentar o Gabriel Jesus caso tenha um ok da diretoria. Diretoria que eu digo é o pessoal lá, né? Do Arsenal e também o staff do jogador. Porque o staff do jogador ele tem que virar e falar, ó, eles querem negociar. Gabriel Jesus quer retornar para o Brasil. Porque se for ver, Gabriel Jesus está o quê? Há 10 anos, né? Ele saiu em 2016, 17 ele já não estava mais. Então é isso, 10 anos na Europa, vamos pensar assim. E ele ainda pode ficar pelo menos mais 2 anos assim, rapaziada. 2 anos ele vai bater 30, 31. Fala a verdade, dá para ele ficar mais 4 anos lá. 4 anos sussa. Então o Palmeiras ele precisa fazer um planejamento perfeito para o Gabriel Jesus, se for pensar realmente nele, e é a primeira opção. A Leila, ela tem isso, gente. Vocês sabem. Eu quero o Tigrinho, quero o Vitor Roque, quero o Andreas, quero o John Arias. Ela tem esse negócio.
E o que a gente está percebendo dela em 2026, ela tá entendendo mais de futebol. Isso daí tá diferente. Ela tá assistindo, tá vendo qual jogador é qual, por que apostar nesse e não apostar nesse. Tanto que o Abel fala, a contratação da presidente, a contratação é dela. Isso daí foi o Vitor Roque, Andréas Pereira, o menino, o John Arias. Então, porque ela tá em cima e cobrando. Turma, segundo carta na rede aí, se o Flaco Lopes estiver de saída aí, o plano A é Gabriel Jesus, seria um reforço dos sonhos aí pro time Alviverde, né? Ele tem muito seu mercado aí na Europa, mas seria uma baita contratação. Agora vamos continuar com as infos aqui do Alan com André Hernan. O Newcastle tá pronto para fazer, tá liberado, tá livre para fazer uma nova investida no Alan. E por que ele tá livre a fazer essa nova investida? Que pode chegar até 40 milhões de euros. Porque existe um diretor esportivo lá do Newcastle, que é o Ross Wilson, e ele tem um scout especial aqui na América do Sul, né? Que chama Thomas Federspiel. E ele acompanha e faz análise de todo o mercado. Inclusive, ele estava no jogo, essa matéria está destacando isso, que ele estava no jogo do Grêmio com o Internacional para olhar o Vieri, jogador do Grêmio. Foi bom jogador. Até a ESPN soltou aqui o Bocato e o Vitor Padilha. Conversei com pessoas próximas do Vieri, e aí eles confirmaram essa informação, falaram que tinha essa sondagem, mas que é apenas sondagem, não tem proposta. Não, isso do Vieri. Mas vamos voltar pro Alan. Pro Alan. E aí, qual que é a questão? Eles lá estão sendo muito cobrados pelo fato de ter perdido o Ryan para outro clube de lá, né? Pro Bournemouth. E só que, o que a matéria explica? Existia uma limitação por conta do fair play financeiro em cima do Newcastle. Então, por isso, eles não conseguiram investir o dinheiro que tinha em cima do jogador do Vasco. Só que, nessas últimas semanas, o Newcastle assinou um novo contrato com a Adidas. E esse novo contrato aumentou, então, as receitas do clube e permite com que agora ele salte de 11 milhões de libras livres ali para fazer investimento para 35 milhões de libras, o que dá 40 milhões de euros. E segundo a matéria, aqui, o alvo número 1 é o Alan. Por quê? Porque eles lamentaram ter perdido o Ryan e entendem que não pode perder a segunda oportunidade, que é o Alan. Se isso já virou proposta oficial, se vai virar, essa informação eles não têm, não sei se você já tem, Já né? tem. Mas eles destacam que o Newcastle, então, está livre, tem essa liberação para fazer o investimento. Vamos lá, por partes, como diria. A questão toda do Alan. É importante a gente citar. Ponto 1. Leila não quer vender. Leila Pereira não quer vender o Alan. Mas nessa janela do meio do ano pode pintar uma proposta nova, como está se desenhando e tal. Não quer vender. O Palmeiras pensa em títulos, em reconquistar os títulos, num recomeço, e o Alan é peça importante. Tanto que John Arias chega e muito se falou, Maurício, muito se falou, um encaixe, e o Alan não sai do time. É um jogador importante que hoje é titular do Palmeiras. Ponto. O Palmeiras não quer vender o jogador, quer o jogador desempenhando esportivamente dentro de campo. Vamos para o lado do jogador. No lado do jogador, super valorizado no mercado. Por quê? Depois dessa proposta recusada do Palmeiras de 35 do Napoli, vários outros clubes, incluindo clubes da Premier League, começaram a enfileirar ligações para saber condições e saber, principalmente, se no meio do ano dá negócio. Porque, assim, para entender a operação, mas o Palmeiras é um clube muito rico, não abre negociações, não quer vender, não precisa de grana. Aí, qual que é a estratégia dos clubes? Os clubes vão no staff, para o staff falar, vamos juntar forças aqui, se eu chegar numa proposta grande, de repente a gente negocia, compra o jogador agora e pega ele no final do ano. Então, assim, muitos clubes grandes, incluindo o da Premier League, estão indo nos representantes, ligando para saber condições e, principalmente, querendo saber que tipo de estratégia o Palmeiras aceitaria para comprar o jogador. Então, hoje, vamos dizer assim, o jogador não sai. O torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo, o jogador não sai. A Leila Pereira garante que ele não será vendido nessa janela de meio de ano e agora. Então, a estratégia é como tirar o Alan do Palmeiras com essa porta fechada do Palmeiras em relação a uma venda. 35 para 40 de euros não é uma diferença muito grande. Se você pensar que o Palmeiras vai
disputar todos os títulos esse ano e o menino já é protagonista. Então, assim, vamos lá, 40 talvez seja pouco, mas eu talvez não seja suficiente. O Palmeiras chegou a recusar quanto mesmo? 30 e 35. Vamos lá, vamos pensar... Recusou 30 e 35. 30 e uma segunda investida e de se bater 35. 40, você acha que ainda não vai ser suficiente? Depende do momento, depende da ocasião e principalmente é importante a gente falar, depende do atleta. Tá. O Estevão escolheu o Chelsea. O Endrick escolheu o Real Madrid. Tem que ver que mercado o Alan vai querer. E o jogador tem poder de decisão. Então, assim, é o Newcastle, beleza. No caso do Ryan, era um pouco diferente, porque era um jogador que renovou, poderia ter saído de graça, o Vasco segurou, teve todo aquele trabalho de Pedrinho junto com o Admar, junto com o Diniz, principalmente. O Fernando Diniz foi figura fundamental para a permanência do Ryan e a renovação de contrato. Então, foi uma venda que era um clube num momento diferente. O Palmeiras não. O Palmeiras está tranquilo. E aí o Alan pode virar para a direção, virar para os seus representantes e falar, não, eu quero o United. Não, eu quero jogar a Liga Alemã. Eu quero jogar na La Liga. Então, assim, depende muito da escolha do jogador e do que a família quer para o jogador. E pelos valores, Hernan, pelo que você está falando, o Palmeiras avalia que o Alan está quase aí na mesma prateleira do Estevão e do Endrick. Porque esses jogadores foram vendidos ali 45, com alguns bônus, quando chegaria a 60. O Estevão foi isso, o Endrick beirou 70 milhões. Então, se a gente está falando que com 40 talvez não seja o suficiente, então o Palmeiras enxerga que o Alan praticamente desse mesmo nível. Conversando com o João Paulo Sampaio, que ontem fez 11 anos de Palmeiras, coordenador da base, diretor da base do Palmeiras. Ele postou no Instagram. 11 anos de Palmeiras. E se você conversar com ele, ele vai te falar, existem... O Palmeiras, a base do Palmeiras é assim, você tem excelentes jogadores e você tem extraclasses. Os extraclasses são Estevão, Endrick, Vitor Reis, jogadores que você bate o olho e você já vai vender por 40. Mas assim, você bota para jogar 3 jogos, já vale 40. O Alan é um jogador que não era, num primeiro momento, considerado extraclasse, mas ele foi subindo, foi galgando e hoje ele está numa prateleira acima do que era a expectativa. E isso foi muito impulsionado pelo Kelvin. Quer falar isso? Porque assim, o Kelvin era um jogador que queria espaço, queria jogar, foi o melhor jogador da Copinha quando o Palmeiras ganhou e não tinha espaço para jogar ele no time. Até o Luiz Guilherme também. O Luiz Guilherme é a mesma coisa também numa plataforma diferente. E o Kelvin teve essa negociação ali dentro, né, saindo do Shakhtar para a Inglaterra. Ele foi para o Shakhtar para a Inglaterra valendo 40 de libras. Isso. Então o Palmeiras pensa que você tem jogadores muito bons, mas esses jogadores eles podem virar entre aspas, um extra classe, se valorizando jogando, se valorizando no mercado. E o Alan está desempenhando. Não é um jogador que você está simplesmente colocando para jogar para valer mais. Ele está entregando dentro de campo para o Palmeiras. Pega o gol que ele fez contra o Fluminense. Golaço. E é engraçado que o Alan também, ele não é um jogador jovem, ele é jovem. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as atualizações aí com Paulo Massini falando bastante após essa vitória de 1-0 sobre o Novo Horizontino. E ele tava na bronca, hein, com o Abel por não ter escalado o Aras aí como titular. A gente sabe bem a metodologia, a filosofia do Abel Ferreira. Quando o jogador chega, ele dá mais um tempo para ele se adaptar, né, na rotação do time, entender como funcionam as posições. E eu concordo com o Abel aí, a escalação dele, já que não tinha o Vitor Roque, Ramon Souza estava entrando muito bem nos jogos, né, e podia jogar ali como falso 9 mais enfiado. Agora o Aras já não... Assim, o Abel não sabe se ele consegue fazer essa função. A gente sabe que o Arias foi muito bem na época de Fluminense jogando aberto aí pelo lado direito, mas ele pode jogar tanto pela direita, pela esquerda. Então, na minha opinião, ele vai brigar por vaga aí com o Maurício, com o Alan e todo o imbróglio envolvendo o Alan. O André acabou de trazer pra gente. A gente não sabe se ele vai continuar no Palmeiras após o meio do ano. O que ele trouxe foi que a Leila não quer vendê-lo.
Mas a gente sabe se chegar uma proposta astronômica, ainda mais com o John Arias já no Verdão, o Verdão pode fazer um grande negócio aí vendendo um atleta. E a gente viu também o Carta na Rede com as infos aí sobre Flaco Lopes e Gabriel Jesus. A gente sabe que vai ser muito difícil segurar o Flaco Lopes. Olha a partida que ele fez ontem, tá jogando muita bola, jogando como um falso camisa 10, né? Saindo da área, armando a equipe. Mais um grande jogo, fez um golaço e provavelmente irá estar na Copa do Mundo. Aí se a gente sabe, né? Quando o cara joga uma Copa do Mundo, ainda mais com o atual campeão do mundo, já pensou se ele ainda é campeão do mundo? Aí valoriza demais o atleta, aí não tem como segurar, ele vai acabar sendo vendido. Aí ele trouxe aí o plano A do Verdão envolvendo o Gabriel Jesus. A gente sabe como tá a situação dele lá, não tá tendo muitas oportunidades, é reserva, né? Entre alguns jogos, mas com a chegada do Djorkaeff lá, ele perdeu bastante espaço, veio de uma lesão muito grave. Então, se o Arsenal estiver disposto a negociá-lo, o Palmeiras está de olho. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Já deixa o like, deixa aí no comentário a opinião de vocês e até a próxima.